Fala galera, eu sou Ricardo Quartim da revista Mundo dos Super-Heróis e do blog chamando Super Amigos. E esse é mais um Drops Ricardo Quartim. Bom pessoal, e hoje nós vamos falar novamente do Conan. No primeiro Drops Ricardo Quartim nós falamos do Conan, só que nesse, em homenagem ao 10º Drops, tornamos a falar do personagem, só que vamos falar a diferença entre os filmes e os livros. Você conhece a diferença entre os filmes e os livros do Conan? Conhece as diferenças entre o personagem? A maioria das pessoas conhece mais o Conan pelo cinema e tem uma visão totalmente distorcida do Bárbaro. Ele não é nada do que as pessoas pensam, um bárbaro descerebrado, que quase não fala, não é nada disso. Você vai conhecer o verdadeiro Conan o Bárbaro, não o Conan dos filmes, o Conan dos livros. E vai saber a diferença, tanto as diferenças visuais, quanto as diferenças físicas. E alguns trechos que foram fiéis ao livro e outros que não. Vamos falar tudo sobre as diferenças entre o Conan dos filmes e dos livros. Vamos lá pessoal. Drops Ricardo Quartim 10, Conan 2. Conan foi criado pelo escritor norte-americano Robert E. Howard para a revista Weird Tales no ano de 1932. Essa revista era uma revistinha fininha que publicavam contos de diversos autores, contos de literatura fantástica, contos de ficção, contos policiais, e era considerado subliteratura, a literatura pulp que eles falavam. Anos depois é que foram dar valor e dali saíram grandes nomes com obras consideradas entre as grandes obras da literatura universal. Grandes nomes como H.P. Lovecraft, Edgar Rice Burroughs, o criador de Tarzan, e o próprio Howard. O primeiro conto de Conan chamava-se A Fênix na Espada e já era uma história com Conan Rei enfrentando uma conspiração contra o seu império. Um fato curioso é que essa história na realidade tinha sido escrita com o personagem Ku, o Conquistador, que é um outro personagem de Robert E. Howard. E a editora não aceitou. Howard reescreveu toda a história, trocando alguns fatos, colocando mais feitiçaria, mais magia no meio, que é o que definiu o estilo de Robert E. Howard, e trocou o nome dos personagens, inclusive o Rei Ku passou a se chamar Rei Conan. E poucas pessoas sabem disso. Os fãs, logicamente, já conhecem essa história. E por isso vem a semelhança entre os dois personagens, Ku e Conan. Porque na realidade o Ku acabou se tornando o Conan era o Ku, e uma coisa mais ou menos assim. E muitas pessoas também não ficam admiradas às vezes quando se fala em Conan Rei. Alguns chegam até a falar assim: imagina, Conan Rei, Conan é bárbaro, Conan Rei vai perder a graça. Mas o Conan foi criado como rei. A primeira história de Conan, ele era rei. Foi posteriormente que Robert E. Howard foi contando histórias de outras passagens da vida dele, sem ordem cronológica, como se fosse uma pessoa que fosse contando as suas histórias de vida. Você não fica lembrando sua história de vida na ordem cronológica. Quando eu nasci, não sei o que, depois quando eu tinha 12 anos. Não, você conta à medida que você vai lembrando, e é o que Howard fazia. Ele ia contando vários fatos da vida de Conan, tanto que o segundo conto foi A Filha do Gigante de Gelo, conta com Conan bem jovem e inexperiente. Quando eu me refiro ao estilo de Howard, eu me refiro ao estilo espada e magia, que ele foi o criador, inclusive um estilo seguido por grandes escritores da literatura, como, vamos abrasileirar a pronúncia, J.R.R. Tolkien, criador do Senhor dos Anéis, e George R.R. Martin, que criou a saga Fogo e Gelo, que depois, posteriormente, teve a série de TV Game of Thrones. Para vocês terem uma ideia, Robert Howard tinha uma escrita assim, como até eu já falei no primeiro Drops do Conan, uma escrita fantástica. Ele tinha um vocabulário assim, extenso, com frases muito bem construídas, narrativas bem amarradas, e você lê assim, você fica preso na cadeira, você não quer parar enquanto você não termina. Mesmo você já conhecendo a história, você tem sempre a impressão que você está lendo a história pela primeira vez.
para vocês verem como era elogiado o estilo dele, o seu colega que eu até já citei, que é o H.P. Lovecraft, ou as pessoas falam H.P. Lovecraft, né, que é a pronúncia portuguesada, né, ele dizia o seguinte a respeito do seu colega Howard: quanto ao medo agudo e paralisante, nenhum outro escritor pode se igualar a Robert E. Howard. We are surrounded and outnumbered. Ter deixado um legado considerável de contos do Conan, ele escreveu as histórias do Cimério por pouco mais de 4 anos apenas, até o ano de 1936, quando recebeu a notícia que sua mãe estava no hospital em estado terminal. Howard entrou em seu carro e deu um tiro em sua cabeça, pondo fim à própria vida. É uma história realmente muito triste. Howard tinha uma série de problemas, desequilíbrios, manias de perseguição, mas isso não vem ao caso agora porque o assunto não é esse. Mas vale a pena você conhecer um pouco da vida de Robert E. Howard. Inclusive existe um filme aí de Howard, dá uma olhada aí. Após isso, as histórias de Howard caíram numa espécie de ostracismo e voltaram a ser publicadas somente na década de 50, quando o L. Sprague de Camp reescreveu algumas histórias de Robert E. Howard, algumas inacabadas inclusive. Depois disso, na década de 60, as histórias de Robert E. Howard foram publicadas numa coleção de livros de bolso, todas com as capas ilustradas pelo famoso Frank Frazetta. Essa coleção que acabou virando um tremendo sucesso, que ocasionou na década de 70 que o Stan Lee publicando as histórias do Conan na Marvel, que foi ideia de Roy Thomas, que era um grande fã do Cimério e adaptava todas as histórias de Howard com muita precisão. O texto era quase na íntegra e os desenhos eram de Barry Windsor Smith, que depois, quando saiu, entrou o nosso Big John Buscema. E as histórias que foram iniciais do Conan eram nas revistas formato americano em cores. A Espada Selvagem surgiu somente 4 anos depois, que no ano de 1974 surgiu a publicação A Espada Selvagem. E no ano de 1982, finalmente, foi feito esse filme que vocês conhecem, que é Conan o Bárbaro, com Arnold Schwarzenegger no papel título. O resto depois é história. Mas vamos falar afinal quais são as semelhanças e as diferenças do Conan, dos filmes e dos livros. Quais são? Bom, eu dei uma introdução para vocês e agora vamos conhecer, que nem eu falei do Tarzan naquele Dropsy do quartinho do Tarzan. Assistam, que é muito bacana, que eu falo do verdadeiro Tarzan de Edgar Rice Burroughs, que é diferente do Tarzan dos filmes. O Conan é a mesma coisa. Nos filmes ele ficou bem distorcido em relação ao que ele é no romance, que é muito mais bacana, vocês vão ver por quê. Bom, e agora vamos às diferenças. Vamos começar pelo filme. No filme de 1982, que foi dirigido por John Milius, com uma parte do roteiro de Oliver Stone e a produção de Dino de Laurentiis, um dos grandes produtores de filmes épicos da época, a história do Conan inicia-se praticamente com as tropas de Tulsadum invadindo a sua aldeia da Ciméria e matando todos os habitantes, inclusive os pais do Conan, o pai e a mãe. Uma cena até bem triste, apesar de triste e poética, Conan criança segurando a mão da mãe quando eles cortam-lhe a cabeça. Uma cena bem chocante, por sinal.
Aí depois eles pegam todas as crianças da aldeia que sobreviveram e levam para um local onde existe uma roda, e eles ficam girando aquela roda permanentemente, dia e noite girando aquela roda, só parando naturalmente para comer e para dormir. E a maioria das crianças, logicamente, não consegue resistir, e com os anos vão morrendo de fraqueza, de inanição, né? E o Conan não. O Conan é o único que sobrevive, e de tanto girar aquela roda, ele acaba se tornando, passa os anos, ele fica musculoso, ele vira o Conan. Ele girou uma roda e ele virou um Mr. Universo. Bom, mas tudo bem. É uma licença poética, fica até bacana, né? Mas, e aí depois, o que acontece? Chega um guerreiro lá e compra o Conan. Não sei porquê, comprou o Conan, nunca tinha comprado nenhum outro menino antes, morreu tudo. Aí levou o Conan para passar um treinamento pro Conan. Aí o Conan, que era uma pessoa que cresceu a vida inteira girando uma roda, que não tinha malícia da vida, não tinha malícia de nada, que imagina, você ficar ali só girando uma roda, o que você vai conhecer do mundo? Você não vai conhecer nada, né? E muito menos ainda você aprender a lutar. Aí leva o Conan, que é um cara que só girou roda, e vai passar todas as técnicas de luta para ele, técnicas de guerra, estratégia, filosofias, e ele vira o maior guerreiro da época dele com isso daí, né? É impressionante. Outros que estavam lá há anos, e ele vira o maior guerreiro da época. Bom, essa é a principal diferença do Conan dos livros e do Conan dos filmes. No filme acontece isso. Nos livros não tem nada disso. Nos livros o Conan não ficou a vida inteira girando uma roda. A aldeia dele não foi dizimada, não teve nada disso. Pelo amor de Deus, é por que inventaram uma história assim? Talvez no cinema fique bacana, né? E o filme, tudo bem, o filme é uma obra-prima em si. Se você pegar o filme fechado, sem comparar com o livro, ele é uma obra-prima, um filme maravilhoso, tudo, fotografia, história, trilha sonora, tudo. Mas como adaptação é bem diferente. O Conan dos livros, como é que ele faz? O Conan dos livros, ele nasceu no campo de batalha, ele nasceu no meio de sangue, no meio de dor, de gritos. Nisso aquela adaptação recente que foi com Jason Momoa foi fiel. Apesar de ter sido muito criticada, teve essa cena inclusive no filme, que teve também recentemente nos quadrinhos, apesar de Robert E. Howard nunca ter escrito, só ter citado isso daí. Aí o Conan, ele cresce lutando, cresce no meio da guerra. A primeira batalha dele, ele tinha 15 anos de idade, ele já invadiu, participou do cerco de Venário, né, que era uma fortificação que existia ali próximo onde ele morava. Depois, com 16 para 17 anos, ele já saiu para o mundo, já foi lutar. E quando chegou a idade do Conan dos filmes, que estava na roda e foi liberto, quando ele chegou nessa idade, ele já era um guerreiro experiente, ele já conhecia técnicas de guerra, estratégia, já tinha malícia, já sabia lutar. Não um Conan que não sabia nada. Por isso que o Conan dos filmes, você vê que o Conan dos filmes, ele mal fala, né? Ele é meio tontão, né? Já o Conan dos livros não, ele é falante, ele usa estratégia, ele é inteligente. Não, mas isso nós vamos falar depois, essas diferenças do Conan. Vamos falar se ater essa diferença inicial que eu citei. Bom, a diferença básica é essa daí. O Conan não cresceu numa roda, ele foi um guerreiro que cresceu no campo de batalha e foi se tornando cada vez mais experiente. Por isso ele é um grande guerreiro. E a outra diferença é que nos livros não tem essa história da família do Conan ser dizimada. Os Cimérios, eles eram um povo bárbaro, um povo selvagem, era um povo temido, um dos povos mais temidos daquela era, da era ereboriana, que é uma era que, como eu já disse no primeiro Drops, é uma era fictícia, né, criada por Robert E. Howard, que se passaria 12 mil anos antes da nossa civilização conhecida, né? E então, os Cimérios nos livros são uma raça perigosa, né? Nunca ninguém ia conseguir dizimar os Cimérios, que é absurdo, isso é um absurdo, né? Já no filme, eles parecem um povo pacato, parece um povo indefeso, foram lá, matou todo mundo. Aí o Conan passa o filme inteiro tentando se vingar da morte dos pais, que é matar Tostadum, que foi responsável pela morte dos pais. E não tem nada disso nos livros. O Conan passa o tempo inteiro tentando vingar a morte dos pais. Isso o segundo filme do Jason Momoa também fez. Não era Tostadum, era outro inimigo que também matou os pais do Conan. E ele passa o filme tentando vingar. Porque é engraçado, no cinema eles gostam de fazer o Conan ter a família dizimada e depois crescer para vingar a morte dos pais. Teve uma série para televisão que era Conan, acho que era Conan o Aventureiro, que foi com um fisiculturista, até lembrava um pouco o Arnold Schwarzenegger. E nessa série
teve até poucos episódios. Ela foi mais ou menos também baseada no filme de 82, e que o Conan cresce numa roda, família dizimada. Inclusive na abertura da série, eles refaziam essas cenas que teve no filme de 82. Olha, dá uma olhadinha para você como ficou. After the ocean swallowed Atlantis, and before recorded history, there was an age when mythical kingdoms spread across an uncharted world. This was the age of Conan. Enslaved as a boy, Conan grew into a warrior. He escaped to encounter mystery, magic, and myth, while forever facing the ultimate master of sorcery. Lover, friend, hero. His destiny was to free the oppressed and become a king by his own hand. Conan. Viram só? Bom, era até uma série bacana, só que também pecou por eles terem que seguir aquele padrão de seriado norte-americano, que tinha que ter sempre os personagens fixos, os companheiros do Conan, os amigos do Conan. Então, os companheiros amigos do Conan na série eram todos fixos, né? E o inimigo também era um inimigo fixo, que era aquele inimigo que ele tinha que derrotar. O que não ocorre nos livros, nos contos do Conan, que ele não tem um companheiro fixo, tem algum amigo que aparece em um outro conto, que aparece novamente, mas a cada história ele está sempre em novos ambientes, em novas aventuras, novos inimigos. Mas na série eles na época eles não pensaram em fazer isso, né? Mas apesar de tudo era uma série legal, e teve até um episódio que foi bem interessante, poucas pessoas conhecem. Mas os fãs do Conan, que conhecem tudo, logicamente, conhecem esse episódio. Foi um episódio que foi baseado no conto de Robert E. Howard, A Torre Elefante. Foi até bem fiel, alguns trechos, não foi exatamente igual ao conto de Robert E. Howard, mas tem também uma cena igualzinha, que ele invade aquela torre, que tem aquele alienígena que tem uma cabeça gigante de elefante com um corpo de homem, que fica sentado no trono, né? Bom, não vou falar a história do conto agora, para não me estender muito, não ficar muito longo esse drop, que já está ficando, porque tem bastante informação. Mas foi baseado na Torre Elefante. Olha uma cena desse episódio da Torre Elefante, que interessante, olha que legal. You killed my mate. Lower your sword. There will be plenty of time to kill me. I do not trust sorcery. There are many kinds of sorcery. Some of it good, and some of it evil. Which are you? That would depend on whom you ask. I would call that creature in the next room. Viram só que legal? Bom, A Torre Elefante foi um dos primeiros contos escritos por Robert E. Howard. Foi o quarto conto que Howard escreveu de Conan. E inclusive eu acredito que foi o que mais teve adaptações em quadrinhos, e incluindo uma adaptação também, que é essa da série de TV. Ele foi adaptado a primeira vez pela Marvel, por Roy Thomas, com o texto quase na íntegra, muito boa adaptação, como ele sempre costumava fazer, com desenhos do Barry Windsor Smith. E depois ele foi adaptado novamente pela Marvel, assim que John Buscema assumiu a arte, no lugar de Barry Windsor Smith, junto com Alfredo Alcala, que era um grande arte finalista. Ele foi adaptado mais uma vez. E depois a Marvel ainda adaptou novamente, quando ela publicava as tiras de jornais do Conan, adaptou mais uma vez a história Torre Elefante para as tiras de jornais, a terceira adaptação. E a quarta adaptação, quando o Conan foi para Dark Horse, para a editora Dark Horse, teve também uma adaptação que foi lindamente pintada, e todas elas são muito boas, não tem como falar, não, essa é melhor, aquela é melhor. Todas são boas, cada uma no seu estilo. Inclusive eu falei dessas adaptações na revista Mundo dos Super-Heróis, número 27, do ano de 2010. Eu não sei se você ainda encontra para você comprar, que é essa que tinha o Homem-Aranha Ultimate na capa. E eu fiz uma matéria junto com o colega Alexandre Calari, que é especialista em Conan. Como eu já falei uma vez, ele que traduziu o único romance de Robert E. Howard no Brasil, que foi A Hora do Dragão, a tradução do meu colega Alexandre Calari. E aqui vocês podem ver que
nós falamos as 20 melhores histórias do Conan, cada um de nós fez 10. Eu fiz 10, o Alexandre fez 10. E aqui, olha, mostrando com a espada, a adaptação da Torre Elefante, com desenhos de Barry Windsor Smith, né? Com desenho de João Buscema, de Alfredo Alcala, e a adaptação da Dark Horse, né? Muito bacana, vale a pena você comprar essa revista. Aqui você tem 20 histórias muito bacanas do Conan, imperdíveis, que vale a pena você ler, ok? Bom, vamos continuar as nossas diferenças, vamos lá. E quanto à personalidade? Bom, pelo que eu falei, já deu para perceber que o Conan dos livros era bem diferente do Conan dos filmes. Muitos filmes eram um tanto ingênuo, não possuía malícia, pouco falante, não tinha as qualidades que todo homem precisa ter para se tornar um líder nato. Já o dos livros, como ele passou a sua vida inteira adquirindo experiência, ele era um homem que falava bastante, bem articulado, sabia convencer os outros e também estudou várias técnicas de guerra, várias estratégias de guerra. Era um Conan estrategista e muitas vezes, inclusive em grande parte das vezes, ele ganhava mais as suas batalhas mais pela sua astúcia do que pela força bruta em si. Ele era realmente muito inteligente e seguido por muitos, tanto que se tornou rei. E mais, Conan também era versado em vários tipos de lutas, e lutas também de espada, em arco e flecha, e também conhecia geografia como ninguém. Ele conhecia a geografia de vários países, inclusive no início de um dos contos, ele está acrescentando um território em um mapa, quer dizer, ele fazia até mapas. E também entendia bastante de história, conhecia a história de vários países. E uma coisa que Conan também era, diferente da maioria das pessoas da era iboriana, que é mais ou menos uma época comparada à Idade Média, ele sabia ler e escrever. Quem sabia ler e escrever naquela época já poderia ser considerado muito culto. Ele sabia ler e escrever em várias línguas. Olha só, ele falava várias línguas. Então, se você for ver mesmo, o Conan, ele era um cara culto até. Ele não era nada de bárbaro, desacelebrado, como virou o sinônimo de uma pessoa que não pensa, que usa só a força bruta. Conan era um cara mais culto que eu e você juntos, veja só. E outra coisa também, Conan também, ele apreciava a arte em vários contos. O Howard demonstrava que Conan tinha esse gosto pela arte, uma qualidade das pessoas envolvidas. Apesar dele ser um bárbaro rústico, ele tinha isso. Veja só, por exemplo, no primeiro conto que eu já citei, que é a Fênix na Espada, há uma passagem logo no início em que um bardo estava cantando canções sobre Conan e falando mal dele para a população. Os bardos naquela época faziam a função política que tem dos jornalistas hoje, que falam sobre as verdades que estão acontecendo. Mas muitas coisas, no caso do Conan, ele inventava várias coisas e o povo foi ficando contra o Conan. Então foi sugerido ao Conan que matasse o bárbaro, que matasse o bardo, né, que fazia essas canções, ou que desse um fim nele. Veja só o que Conan disse, olha só que interessante. Fala assim: não, Próspero, ele está além de meu alcance. Um grande poeta é maior do que qualquer rei. Suas canções são mais poderosas que meu cetro. Ele quase arrasou o coração no meu peito quando quis cantar para mim. Eu vou morrer e ser esquecido, mas as canções de Reinaldo viverão para sempre. Vejam só, olha só que profundo isso daí. As pessoas jamais esperariam que o Conan diria uma coisa dessa, quem não conhece o Conan. Outra coisa interessante também é que Conan, ele respeitava todas as crenças, todas as religiões, mostrava que ele tinha essa qualidade de uma pessoa superior até, apesar de ele ter vindo da barbárie. E tem uma passagem nesse livro aqui, que eu até já mostrei no primeiro Drops, que é o livro que adapta o único romance escrito por Robert E. Howard, que é A Hora do Dragão. Nesse livro tem esse romance e adaptação de mais 3 contos, que quem traduziu foi uma excelente tradução do meu colega Alexandre Calari. Tem um trecho no livro em que estão também sugerindo a Conan que ele acabasse com um tipo de crença que havia, que era contra o seu reinado. Então ele disse o seguinte: mas Conan tinha a tolerância dos bárbaros e se recusara a perseguir os partidários de Azura ou permitir que o povo assim o fizesse diante das parcas evidências apresentadas contra eles. Meros rumores e acusações que não podiam ser provados.
Se eles são feiticeiros de magia negra, por que irão suportar que vocês os atormentem? O rei dissera. Se não forem, então não há maldade neles, demônios de Kron! Deixem que os homens adorem o Deus que quiserem. Então vocês veem que Conan tinha uma mentalidade até avançada para a época e era justo. Mas existem mais alguns paralelos entre o Conan dos livros e o Conan dos filmes. Vamos falar apenas alguns deles para não nos alongar muito. A companheira de batalha de Conan é a guerreira Valéria. Ela também aparece nos contos de Robert E. Howard. Nesse conto aqui, Pregos Vermelhos, ela aparece ao lado de Conan. Inclusive essa tradução foi uma tradução errada para o português, porque Pregos Vermelhos em inglês é Red Nails. Nails também significa unhas. O correto seria a tradução Unhas Vermelhas, uma referência à guerreira Valéria, que é mulher. E só um adendo aqui, esse conto também foi adaptado pela Marvel, né, com o texto de John Buscema e desenho de Barry Windsor Smith, uma adaptação deslumbrante, com o nome A Cidadela dos Condenados, que cá entre nós ficou bem mais adequado à história. Bom, a Valéria dos livros é diferente da Valéria dos filmes. Elas têm algumas características parecidas, mas a Valéria dos livros ela fazia parte da Confraria Vermelha e lutou algumas vezes ao lado de Conan, mas nunca chegou a morrer. Já a Valéria dos filmes ela morre e depois há uma cena e que antes dela morrer ela fala assim: eu voltaria dos mortos para te defender. E depois tem uma cena quando ele vai ser morto numa batalha final, ela aparece, o espírito da Valéria aparece e defende o Conan, salvando a vida dele e some depois. Na realidade isso foi uma referência a outra guerreira que aparece nas histórias do Conan, que é até mais conhecida, que é a Belit, a rainha da Costa Negra, que eu já citei aqui para vocês. A Belit é que morre no conto original de Howard e que acontece a mesma coisa. Ela fala para ele: eu voltaria até dos mortos para defender uma batalha. E é o que acontece, numa cena onde ele vai ser morto, ela aparece, o espírito dela, e o defende para depois sumir. Então foi uma mistura das duas personagens. A Valéria foi uma mistura da Valéria com a Belit, mas que ficou até uma referência bem bacana. E falando inclusive nesse conto, Red Nails, uma coisa interessante é que alguns anos atrás estava sendo produzida uma animação dessas direto para vídeo, com um desenho mais caprichado, baseado no Red Nails. Havia até um site que até está fora do ar, com várias imagens conceituais, com o design dos personagens e alguns cenários que eram muito bonitos. Inclusive ia ser uma animação muito bacana, ele, segundo diziam, ia ser bem fiel ao livro. Não sei por que não produziram mais, não se falou mais nisso, mas ainda resta algumas cenas na internet, você encontra de alguns estudos do desenho animado para ver como ficaria. É bem cru ainda, claro que isso é só um estudo do movimento, mas dá uma olhada para ver como ia ficar. Dá para perceber que está um pouco mal feito, mas é claro, isso é só um estudo inicial para o futuro desenho animado, que uma pena que não surgiu. Quem sabe no futuro aparece alguma coisa bem bacana do Conan por aí, com um novo filme que está por vir. Bom, vamos falar só mais duas referências dos filmes de Conan, de Schwarzenegger, que no Conan o Bárbaro ainda aparecem duas referências aos contos de Howard. Aquela cena que ele está sendo perseguido por lobos e cai dentro de uma gruta e encontra o esqueleto de um deus e encontra a espada. Bom, aquela cena, ela também tem, você encontra essa cena nos contos de Howard. Essa cena aí, ó.
para terminar com as referências, senão nós vamos ficar até amanhã aqui e vocês não vão parar nunca de assistir esse vídeo. Uma cena muito legal, que eu considero a cena mais impressionante do filme, é aquela cena da crucificação de Conan na árvore, em que suas mãos são presas com pregos, como se fosse Jesus, uma espécie de referência até a Jesus. Ele foi crucificado e tem aquele urubu que vem em cima dele tentar morder, comê-lo, e ele mata o urubu com a boca e joga o urubu no chão. Essa cena ela tem nos livros, que é a maldição da lua crescente. É um conto muito impressionante e foi adaptado também para os quadrinhos também, com os desenhos de John Buscema e o texto de Roy Thomas. E os artistas gostam muito de desenhar essa cena. Vários pintores fazem uma releitura dessa cena com Conan preso numa árvore. Essa cena aí, ó. Viram só? Inclusive nessa cena, o Schwarzenegger ele ficou sem se alimentar direito por vários dias, para ter um aspecto abatido, chegou a perder um pouco de massa muscular, que ele queria dar a impressão que realmente ele estava ali crucificado e sofrendo naquele tronco. E para terminar esse Drops Ricardo Corte em 10, Conan, filme versus os livros, que é um Drops especial, até mais longo, justamente para comemorar o 10º Drops Ricardo Cortinho. Tanto que eu repeti o primeiro, que é o tema do primeiro, que é o Conan. Está sendo produzido aí um novo filme de Conan, também com Arnold Schwarzenegger. Os fãs enlouqueceram. E vai ser uma história já enfocando o Conan Rei, com o Arnold já velho. E uma coisa que eu não gostei muito no que divulgaram do roteiro é que vai ser assim, um Conan já cansadão, que já não é mais um homem de ação, que parece que ficou igual uma pessoa comum, que ficou meio molengão. Eu não curti muito isso não. E que parece que aí vai acontecer alguma coisa lá, que ele vai ter que voltar a ser o velho e bom Conan, destruidor, lutador, guerreiro. Nos livros não tem nada disso daí. Nos livros o Conan, seja com 40 anos, seja com 50 anos, o Conan sempre foi guerreiro, nunca deixou de ser guerreiro, está sempre indo em batalhas, mesmo sendo rei. E até uma história que foi escrita recentemente, que eu digo de umas décadas atrás, mas que não foi por Robert E. Howard, que é a Conan das Ilhas, que seria qual seria a última história do Conan. É uma história que ele está já beirando os 70 anos, né, e continua o mesmo Conan fodão de sempre. Bom, mas vamos torcer para que o filme seja bacana. Se for igual ao primeiro, já vai ser legal, que tem uma fotografia, uma trilha sonora, um roteiro tão bom quanto o do primeiro, mesmo sendo diferente dos livros. E vamos torcer também para que finalmente um dia alguém resolva fazer ou um filme ou uma animação realmente do verdadeiro Conan de Robert E. Howard. E agora chegou a hora de você saber aonde encontra aquilo que eu indiquei. Então vamos começar nossas indicações pela obra original de Howard. Esses dois volumes de Conan o Cimério, da editora Conrad, você encontra ainda na editora Conrad ou até no Mercado Livre, está na faixa dos R$40.
Esse volume aqui que eu já tinha falado, que é traduzido pelo nosso colega Alexandre Calari, que é a adaptação do único romance de Howard, A Hora do Dragão, mais 3 contos. Então não tem nada a ver, o título é Conan o Bárbaro, a capa é do filme, mas é só para aproveitar a onda do filme que estava estreando. Você encontra na Saraiva, em várias livrarias e até no Mercado Livre, também por R$40. Vale a pena para você conhecer o estilo de Howard. Essa coleção do Unicórnio Azul eu encontrei no Mercado Livre por R$6. Está de graça, estão dando para você. Vale a pena, compra correndo se você encontrar. Esse Pregos Vermelhos, que é a adaptação do Red Nails, eu encontrei também no Mercado Livre por R$19,90. Também é um preço muito bom para uma obra de Howard. Esse aqui infelizmente esgotou, foi o que eu indiquei no Drops Ricardo Corte 1. Você não encontra em lugar nenhum, nem no Mercado Livre, nem na editora, mas de vez em quando vai que tem um louco aí que resolve vender, então fique de olho, se aparecer, compra correndo. Esse aqui é uma coleção nova que está saindo agora do Conan Rey, né, com capa dura, né, com histórias adaptadas do Conan Rey de Robert E. Howard, muito boa essa adaptação, que é da Cidadela Escarlate, do conto de Howard. Teve uma também pela Marvel, que foi boa também, foi muito boa com o Joe Buscema e Roy Thomas, e essa tão boa quanto, não tem como dizer qual é melhor. Vale a pena você comprar, tá R$69, você encontra nas livrarias. Essa coleção aqui você também encontra nas livrarias, está na faixa dos R$40, exceto o Ciméria. Os outros dois são baseados em contos de Robert E. Howard, o que já dá a qualidade do roteiro. Essa daqui que eu falei, caiu ali, ó, faz mal. Essa aqui que eu falei da Cidadela dos Condenados é uma adaptação maravilhosa, com as cores feitas especialmente para essa edição aqui. Você pode ver que ela é lindamente desenhada por Barry Windsor Smith, né? Você encontra ainda no Mercado Livre, eu encontrei por R$15, cara, tá muito barato, R$15, compra correndo se tiver ainda. Aí a coleção Espada Selvagem de Conan, uma que acabou caindo ali, tá vendo? Ela queria que falasse dela, né? A Espada Selvagem de Conan você encontra R$10 cada fascículo, também tá muito barato, mas procure comprar os primeiros, que são as adaptações de Howard. Depois vai ficando meio ruim as histórias. E você encontra a coleção inteira da Espada Selvagem por R$1.500 no Mercado Livre, do 1 ao 205. Bom, é um preço salgado, não sei se vale a pena, você que vai dizer, mas se você não quiser, você encontra nesse blog aqui para baixar a coleção inteira da Espada Selvagem. Eu não recomendo scans para baixar, mas no caso de edições esgotadas, que já não estão à venda há muitos anos, não há motivo para não fazer isso. E se você gostou do Conan, você pode ver essa matéria que saiu na Mundo dos Super-Heróis número 8 de 2008, que foi escrita pelo meu colega Tarsis e pela Gabi, e com uma colaboração minha, que fala mais ou menos do Conan, o histórico do Conan. São várias páginas que falam, é bem interessante essa matéria aqui. Se você encontrar ainda na Editora Europa, eu não sei se o Manuel, que é o meu chefe, né, tem à disposição lá ainda. E um abraço, Manu. E você também encontra na Mundo dos Super-Heróis número 30 de 2012 uma matéria do nosso colega Éder Pegoraro, que é sobre os action figures do Conan. 2 páginas de matéria muito bacanas, informações legais da criação dos bonecos e tudo. Bom, é isso aí, pessoal. Agora vamos para o nosso quiz, vamos ver se você consegue ganhar o livro do Conan de presente. Vamos lá, pessoal, vamos lá. O prêmio do quiz de hoje, como eu já havia divulgado anteriormente, é o livro de bolso da coleção Unicórnio de Conan, com 5 contos do Conan. Contos esses de Robert E. Howard, e alguns são continuados por Alice Prendergast e Lin Carter, que deram continuidade aos contos que Howard não havia terminado, e alguns contos até originais de Alice Prendergast e Lin Carter. Alguns dizem que esses dois não fizeram mérito à obra de Howard, que eles fizeram um pastiche, ou seja, pegaram outros contos que não eram do Conan e transformaram no Conan, e que eles não têm um estilo bacana, coisa e tal. Mas eu discordo um pouco disso. Apesar de ser difícil se igualar ao Mestre Howard, eles tinham um estilo de escrita bem similar, eles respeitaram bastante a obra, a mitologia do Cimério, e as histórias deles são bem legais também, diferente de muitas outras que vieram depois com outros autores que também escreveram Conan. Vale a pena você conhecer esses 5 contos do Conan. Mas vamos lá, vamos à pergunta do quiz agora, que é para você ganhar esse livro bacana. Vamos lá, pessoal, vamos lá. E a pergunta hoje é relativa também ao universo do Conan. Bem, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil, que da outra vez foi fácil de acertar, né? Quem vai acertar logo de primeira só se for muito fã do Conan mesmo. Bom,
todo mundo conhece, já ouviu falar, quem lê as histórias do Conan, em Beric, a Rainha da Costa Negra, né? Que foi um conto que Robert E. Howard escreveu e Roy Thomas adaptou e John Buscema desenhou. Eles transportaram para os quadrinhos essa saga de Beric, a Rainha da Costa Negra. E a adaptação foi muito bem feita, foi bem fiel, apesar deles estenderem bastante a saga para durar vários números. Inseriram várias histórias intermediárias, né? Mas a adaptação em geral foi muito legal. A personalidade dos personagens, tudo, a história foi muito bacana. Mas tem uma diferença principal entre a Beric dos quadrinhos e a Beric dos livros, dos contos de Robert E. Howard. Qual é a diferença principal da Beric dos quadrinhos e da Beric dos livros? Desce ali, ó, desceu. Ou isso, ó. Qual é a diferença principal entre a Beric dos quadrinhos e a Beric dos livros de Robert E. Howard, né? Bom, mas você não se esqueça, para você responder, não basta você chegar lá e responder não. Você tem que estar cadastrado no canal. O que é isso? O que é isso? Que é isso? Nossa, o negócio vem na cara da gente aqui, bate com força, olha aí, não aviso nada, pá, vem o negócio aqui, olha, o que é? Sacanagem, pô, né? Então, você tem que estar cadastrado no canal, e você tem que curtir a página no Facebook. Isso, tá vendo? Assim que eu gosto. Curtir a página no Facebook, tá vendo? E para você responder, não é para você responder no Facebook, inbox, na página do Facebook, é para você responder no próprio canal do YouTube, embaixo do vídeo, onde tem aqueles comentários, você responde ali, ok? Bom, essa é a pergunta então. Vamos ver quem vai... aqui, uma outra coisa que eu vi antes que eu me esqueça, uma coisa bacana aqui que eu vou fazer dessa vez. Além de você ganhar esse livro, que é um livro muito bacana, como eu já falei, você talvez tenha um prêmiozinho surpresa que vem junto. Eu estou estudando em mandar uma outra coisinha surpresa junto, não tenho certeza ainda, mas vamos ver. Quem sabe você ganha esse livro e vem um outro brinde surpresa junto, ok? The ship is not coming into tanks. É isso aí, pessoal. Obrigado por me assistirem e até a próxima com mais um Drops Ricardo Guartin.